que a gente tá fazendo agora, Glaucio? Comendo pão de batata com requeijão. Esse aqui tá meio feio, né? Porque, né, primeira vez que a gente tá fazendo, mas os outros ali ficou bem bonitinho, cara. Fizemos quase 30 pão de batata. Bem, a semana do horror, mas não tem cenário de horror, mas tem conteúdo de horror. Sim, quando se fala sobre horror, não é somente, né, coisas sobrenaturais. Eu acho que existe muito do horror Nesse conceito. Sim, mas assim, vai um pouco além quando você mata alguém, quando você vê alguma coisa nesse sentido de serial killers, quando você vê alguma coisa nesse sentido de assassinatos, né, no geral. Então, bom, tem muito disso. E a gente veio falar hoje pra vocês sobre serial killer. A gente veio fazer esse vídeo no formato de vlog, né, Glaucia? Mostra essa belezura aí. Sobre serial killers femininas. Isso. Essa belezura aqui. Coincidiu da Glaucia ler e eu ler ao mesmo tempo também, né? Na verdade fui forçado, né? Ela pegou e falou assim, eu vou ler, então lê comigo. Mas a gente tá lendo junto com a Poliana e junto com a Bruna. Sim. Estamos nós 4. E o Miquel estamos dividindo o livro, né? Estamos dividindo o livro, uma hora eu pego e deixo sem marcar e a Glaucia me xinga um monte, uma hora é ao contrário e por aí vai, né? A gente tá, como a gente tem metas diárias, então a gente não se perde tanto assim, não. Perde. Paranaense. Enfim, o que você tem a dizer pra mim desse livro? Bem, a gente já leu o quê? Uns 4 ou 5 contos? Mais ou menos. Acho que foi mais já. Antes de começar a ler o livro, eu já tinha visto algumas opiniões, que eu acho muito interessante a gente ouvir opiniões antes de pegar o livro, que isso, de uma certa forma, influencia de uma forma positiva na leitura. Depende, isso é muito relativo, desde que a pessoa não se pega opinião, não dê spoilers, né? Muita gente não gostou porque as assassinas têm um método específico de matar e tal. Eu já li 100 páginas do livro e esse método que eu ouvi dizer por aí, acho que foi mencionado em 2 contos só. Sim, sobre envenenamento. Vamos ser, né, bem claros aqui, não é spoiler nenhum. Não ia falar, né? Mas... Então, não é spoiler isso, né? Você pode matar com uma faca, mas... Então, é sobre envenenamento com arsênico, né? Pode ser que dos mais contos tenha sobre isso. Com facas, tesouradas, seja do que tiver, né? Então, com torturas, enfim. Então não é só com arsênico. Existe uma confusão aí que é a seguinte, elas mataram majoritariamente com veneno, mas não só com veneno. Por que com veneno? Pra não deixar vestígio. Bom, na época, né, Glaucio? Vamos pegar lá a época que acontecia essas coisas. Vamos citar um exemplo, a taxa de mortalidade infantil. Era muito alta. Então se você queria matar seu filho, por exemplo, dava veneno pra ele e a pessoa ia achar que era tifoide. E além disso é tão fácil porque, né, às vezes a pessoa achava que morreu por causas naturais, então nem pensava em analisar. Não tinha muita higiene, certo? Então as pessoas se alimentavam de forma errada, sabe? Diarreia, morri de diarreia. Dores de estômago e por aí vai. Então, aí eu fui de expectativa baixa. Também ouvi sobre, porque o livro é a base de especulações e tudo mais, não são fatos concretos, ainda mais quando é casos muito antigos, né, que vai se perdendo. Isso daí foi um detalhe que me decepcionou um pouco. Mas a gente já sabia disso. Você sabia, não sabia. Bom, assim, não que tenha sido ruim, né, essa questão da especulação. Só que eu queria um pouco mais assim, de informações, de fatos concretos, de fatos reais, entendeu? Eu procuro um pouco disso. Então, só que o fato que teve especulação mesmo, que foi no caso, o primeiro caso aqui, é um caso muito antigo. E eu acho que acaba passando muitos anos recontando. Então perderam um pouco a essência verdadeira do que realmente aconteceu. É compreensível, Quanto né? mais recente mais, né? Mais tem fatos, mais tem arquivos guardados. Então, quanto mais antigo for, né? Igual aquele caso, telefone sem fio, vai contando, quando chega no final já tá toda diferente a história. É isso. Mas não dá pra desconsiderar um livro por causa disso. Não, com certeza não. Porque é uma expectativa minha. O propósito dele é relatar sobre mulheres assassinas, de alguma forma, né? Psicopatas. Esse é o propósito do livro. Se você for ler pra ficar caçando defeito, caçando problema, claro que não é um livro perfeito, né? Igual o Miquel falou, né? Você vai basear por causa de especulações, como você vai crer naquela história? Mas você não curte a história, não curte o propósito da história. Agora, vamos uma situação interessante que foi o julgamento. Eu esqueci o nome dela agora, Glaucia. Acho que foi a segunda. Dá uma olhada no nome da segunda Da aí. senhora, da vovó. Não foi da vovó. Foi aquela uma que teve que tocar no corpo do defunto lá pra poder... Né, se sangrasse, né? Se sangrasse, ela era culpada. Então, o que acontece? Eu tô lendo agora, nós estamos lendo, eu e a Glaucia, Maleus Maleficaram. E a gente vê muito isso, porque aconteceu esse fato em 1600 e pouco. Acho que 1683, não lembro.
Enfim. Vai falando que eu consulto os universitários. Essa aqui, Santa de Avó. É essa mesma aí. Santa de Avó, 1684. Isso, ó, errei por um ano, hein? Tô bom, Porque hein? 1684 foi o ano que ela foi condenada, na verdade, né? Sim, então. E essa mulher que passou por esse julgamento aí de ter que tocar no corpo do defunto, isso daí num julgamento, tá? Oficial. E beleza, né? Você tá sendo acusada por isso e você tem que tocar no corpo de defunto pra gente ver, né? Então, beleza, vamos lá. Se o corpo sangrar, você é culpada. E a gente viu isso em Maleus Maleficaram, né, Gláucia? Essa semana, no mesmo dia, a gente tava lendo. Porque o ano que teve que são as bruxas foi mais ou menos do século XIV ao século XVIII, certo? Então, assim, até o século XVIII tinha algumas coisas ainda. Eles tinham a crença de que o corpo morto com o assassino perto sangrava bastante, esvaía-se em sangue. Então cita isso no Lady Killers, que eles exumam o corpo, né, pra poder comprovar isso, e pega lá a assassina, a mulher aqui, e ela tocou no corpo, eu não sei como o corpo voltou a sangrar. Né? Eu achei isso um pouco fantasioso, né? Por isso que a gente às vezes fica meio assim, né? Eu falei, mas como isso? Ele falou, então, né, Gláucia? A gente fica meio assim, meio em dúvida, né? Se o caso realmente é verdadeiro. Se o caso realmente é verdadeiro, não. Se os juízes que estavam lá realmente estavam fazendo um papel de juízes e julgando de uma forma correta, de uma forma justa. Então. Principalmente isso. Quem estava lá? Seriam eles inquisidores? Ou do perfil de inquisidores? Porque esse tipo de gente, essa racinha aí, não dá pra levar nada em consideração, não. Nada que falem. Se vocês lerem Maleus Maleficaram, vocês vão entender. Vocês vão ficar com muito ódio do que eles fazem. Eu tô lendo um livro com ódio dos escritores. Eu sabia que ia provocar isso em você. Mas enfim, Gláucia, eu acho que é isso, né? A gente não quer ficar entrando em detalhes dos casos, assim, contando cada um, senão vai perder a graça pra vocês, né? Se a gente ficar me contando o caso de cada um. Vocês não precisam ler o livro se a gente contar tudo, né? Verdade. A gente vem aqui citando uma coisa ou outra do caso pra poder atiçar a curiosidade de vocês, e a gente vai ler mais e depois a gente volta, senão esse vlog vai ficar 50 minutos, né? Vamos ler mais, já não mais volta. É isso aí, caramba. Até mais. Eu tô aqui no parque esperando o Micael vir me buscar. É que tinha que resolver uns problemas no banco. Toda hora passando o carro, tinha o parque aqui em frente à rodovia. Enquanto isso, eu vou ler Lady Killers pra adiantar o que a pessoa acabou antes da maratona. Bom, a gente vem aqui agora atualizar vocês mais um pouco da nossa leitura de Lady Killers. E, bom, já vamos começar com uma crítica aí, né, Glaucio? Antes de começar a falar um pouco das minhas leituras, do que eu tô achando do livro. Vamos lá. Eu comecei reclamando a primeira parte, vou reclamar de novo, tá? Que o livro não é o que eu esperava. Começando pelo que está escrito aqui em cima, certo? Vejamos bem, a editora vendeu uma coisa pra gente e falando outra, né? Você lê aqui em cima, Ensinamento das Psicopatas. O que você espera quando você lê isso daí? O que você espera, Glaucia? O Ensinamento das Psicopatas, que você vai entender o que levou elas, enfim, conhecer o pensamento delas. Certo, então é enganoso, porque eu não tô vendo nada disso. Só que como são casos muito, muito, muito antigos, muitos daqui, não tem como você entrar na mente de uma pessoa que viveu em 1200, 1300. Não é nem esse o caso. Pega o pessoal que foi dos anos 1800, 1900... E beleza, pra você entrar na mente dela, você precisava pelo menos saber o que levou ela a fazer aquilo. Não tem isso. Não tem, entendeu? Todos os casos aqui, dá a impressão que as pessoas são psicopatas. Tipo assim... O livro é bom, mas de uma forma diferente. Eu acho que só fizeram a propaganda errada, mas o livro é bom. Pessoas que desenvolvem capas e, né, leiam antes de pegar e fazer a capa. Eu acho bom, é interessante. Porque na verdade os casos são bem superficiais. Eu não tô falando que o livro é ruim, mas tipo assim, eu senti que a proposta desse livro é mais pra apresentar alguns casos de mulheres, né, serial killers, enfim, que cometeram atrocidades ao longo dos anos. Só que sem aprofundar. Só contar assim por cima mesmo. E inclusive alguns são até boatos, né? Como é que eu vou entrar na pessoa através de boatos? Não tem como. Porque tem casos que você não deve ter muito registro. Enfim, esse negócio de boatos nem me incomodou, não. Mas considerando esse fator, considerando isso, eu tô gostando do livro, certo? É só uma crítica à forma como que o livro foi apresentado e tal, a forma como que foi vendido esse livro, a forma como que... enfim. Né? E aí, Glaucia? Eu também tô gostando, mas como tem vários casos, né? Claro, tem uns que são melhores que outros assim...
tem muita graça não. A gente lê, como a gente tá lendo um por dia, tem uns que passa meio batido, né? Não prende tanta atenção. Sim, eu fiz várias marcações aqui, inclusive porque eu tô fazendo algumas relações desse livro aqui com o livro Malês Maleficaram. Eu comentei no blog do Malês Maleficaram e não sei se saiu já, mas se não saiu, vai sair. Na verdade, os dois vlogs meio que estão interligados, porque a gente está citando os dois livros um do lado do outro. Sim. Você fala assim, que relação tem esse livro aqui de Lady Killers, de Serial Killers com Malês Maleficaram? Bom, assistam o outro vídeo que vocês vão saber, tem muita relação. E mais uma prova que eu deixei marcado aqui do que eu vim falando sobre treinamento dos psicopatas é o que eu deixei marcado aqui, que fica na página 192. Mas o verdadeiro mistério de Molay não é a sua natureza exótica, eram suas motivações que sempre nos serão ocultas. Vejamos bem, se as motivações da serial killer é oculta, certo? Se você não sabe, então você não entrou na mente da psicopata. É disso que eu tô falando. Você entendeu? Existe uma falha no projeto gráfico aqui, que foi na hora de fazer essa capa e... Projeto gráfico não. Na hora de você vender o produto mesmo. E eu disse me deixa inconformado, entendeu? Enfim, Glaucio, sobre os demais casos, bom, cada barbaridade, né? Eu vejo assim, aquela relação de morte com veneno, assim, tem muito aqui. A maioria dos casos são por morte de arsênico, mesmo assim não é um ponto que desclassifica o livro, não. Por ser incomum em muitos casos de morte, né? É até legal o caso que eu li hoje, por exemplo, que foi a Criadora de Anjos de Nagre. Sonoridade letal. Se trata de uma cidade, na verdade, né? Em que teve muitos casos de mulheres envenenando seus maridos, filhos, né? Pra poder se ver livre dos filhos, se ver livre do marido, se ver livre de... Enfim. E muitas mulheres fazem isso, viu? Não é uma só duas, não. Muitas mulheres em comum nesses casos fazem isso. Matam os maridos. De filhos é menos. Foram iniciadas 34, né? Não sei, mas de matar marido... Nossa, muita mulher mata o marido envenenado, viu? Pelo amor de Deus. Por interesse de dinheiro, maioritariamente por interesse de dinheiro, né? Ainda bem que não tem dinheiro, só tem livro o negócio. Teve um caso de uma mulher aqui que seduzia idosos pra casar e tirar o dinheiro dos idosos. Né? Era cada uma. A Kate Bender também foi um caso legal, que é a Bela Reguladora. Eu fico pensando, como é que conseguem arrumar mais uma pessoa desse jeito? Como que consegue arrumar mais uma pessoa desse jeito? Se conhecer e combinar essas coisas. Esse caso da Kate Bender ficou bem misterioso, porque na verdade era uma família, né? Uma família. Então a gente não entendeu de onde que veio e pra onde que foi. E nem que na verdade, de fato, era uma família. Não, o casal, que supostamente era o pai e a mãe, tinha os mesmos nomes que supostamente os filhos eram filhos. Então, a gente não sabe. Só que pessoas falavam que os filhos, na verdade, não eram os filhos, era um casal mais jovem casado, assim, só que de idade mais jovem. Então ficou muito... Esse caso ficou muito misterioso, muito... Tanto é que eles não resolveram o problema. Não resolveram. Sumiu todo mundo. Enfim, eu acho que... Tem mais alguma coisa pra falar? Sei lá, eu esperava que às vezes, assim, não tá sendo ruim o livro, só que eu queria uma coisa mais, tipo, sangrenta, assim, mais descrições de... Igual teve o primeiro caso com desse sangrento e teve outro caso também. Eu acho que se tivesse mais confissões, Elas confessionavam, não. Confissões dos crimes. Eu acho que mas elas se tivesse algum relato... Então, justamente é isso. Eu acho que livros de serial killers mais recentes, eu acho que tem uma abordagem melhor. Inclusive, tá na minha lista Mindhunter. Eu acho que, se seguindo o estilo da série, é o tipo de livro de serial killer que eu gostaria de ler. Ele tem uma abordagem mais científica, analítica, pelo menos na série, certo? Do que e o que motiva eles a fazerem o que eles fizeram. Enfim. Eu tô gostando do livro, só que, tipo assim, a gente imaginava uma coisa diferente. Só que depois que a gente começa a ler, a gente já passou da metade, a gente tá entendendo qual que, na verdade, era a proposta do livro. Sim. Né? Que era, na verdade, acho que apresentar mulheres assassinas, psicopatas, que essa era a proposta, só pra gente conhecer. E cada vez que eu leio um caso, antes de eu começar a ler, eu já pesquiso a fotinha delas na internet pra me ver como caras são, pra me ver a carinha de anjo delas. Quando tem. É fotos ou é imagens, né? Retratos.
Então é isso, pessoal. Nós vamos finalizar e depois vamos fechar aqui nossa conclusão pra ver o que nós achou. Esperem mais, no caso, 10 segundos, que é o tempo que vai demorar. Uma transição. Tá, mas pra gente vai demorar uma semana. Por aí. Pra vocês não vão nem piscar direito. Piscou assim e já mudou. É isso aí. Estamos no final do mês de outubro, viemos aqui finalizar o livro da Lady Killer. Segura igual, se você gosta de segurar, tem mais espaço daí. Se eu segurar aqui, eu vou tampar sua cara. Veja bem, eu não quero tampar sua cara. Então, finalizei esse livro aí faz mais de uma semana, eu acho, o negócio. Faz mais de um ano, faz? Foi na semana passada. Nós corremos pra finalizar, nós e as meninas, né, que tava lendo por causa da maratona. Então a gente deu uma aceleradinha pra finalizar logo. Sim, sim. Inclusive eu tava entrando no leitura conjunta, que eu acho que eu até terminei já, enfim. Precisava terminar mesmo. Que é no Rio Fantasma que eu tô lendo agora, né? E, bom, Glaucia, vamos às nossas considerações, a nossa opinião, né? Acho que tem bastante coisa pra gente poder comentar aqui sobre o desfecho final desse livro, né? Sim. Eu achei que o final teve uma dinâmica melhor do que os casos que eles colocaram no decorrer do livro. Concordo. Por quê? Eles acrescentaram... Eles acrescentaram alguns casos a mais de mulheres assassinas, só que pra bater por cima, coisa de um caso por página. Só que esses casos me prenderam mais atenção do que os que desenvolveram durante o livro. Por quê? Como muita gente estava reclamando por aí, a maioria dos casos foram assassinatos à base de veneno, né? Não foram todos, mas a maioria. E o que eles colocaram como conteúdo extra aqui no livro foram os casos mais macabros, coisas de pegar bebezinho e assassinar, e cozinhar, e comer, e decapitar. Eu sei que é forte falar assim, mas é pra vocês entenderem a intensidade do que eles colocaram aqui no final. E eu acho que eles podiam ter pegado esses casos e desenvolvido no lugar de outros, que pra mim passou batido. Talvez é a falta de informação, né? Pode ter sido. Talvez eles não acharam conteúdo mais pra poder desenvolver. Mas... todo mundo achou no grupo, né? Todo mundo achou que o final foi melhor. Bom, mas por falta de informação, por murmúrios que teve em outros casos, né? Mas apesar de que muitos casos aqui no final foram até mais recentes do que eles usaram. Eu acho que tiver até um pouco mais de informação. Enfim, também teve a questão da conclusão, que eu gostei da conclusão desse livro, sobre a reflexão que a autora faz, sobre... Tá mandando olhar pra câmera, eu não tô olhando pra câmera, tô olhando pra ela. E aí, eu olho pra vocês ou olho pra ela? Tô falando com quem? Com vocês ou com ela? Tá bom, então vou olhar pra vocês. Eu perdi o foco aqui agora. Você gostou da conclusão do final do livro? Sim, eu gostei da conclusão, isso mesmo. Cara, trouxe algumas reflexões bem legais. Eu acho que eu deixei alguma coisa marcada aqui no negócio, mas não vou entrar em discussão disso aqui agora, não. Então, é um motivo pra entrar nessa discussão aqui agora, que eu precisaria pensar e... É questão aquele negócio da empatia e simpatia. Também. Ela fala sobre essa diferença que a gente não tem empatia pelo que a serial killer... Não ter simpatia, mas você ter empatia pela situação delas. Sim, é isso mesmo. Então, porque... Eu acho que não justifica isso. Eu não fui muito nessa teoria, não. Eu acho que não justifica. Porque eles falaram, mas a mulher estava descontente no casamento e que não sei o quê, porque muitos casos eram antigos, então a mulher era maltratada, não sei o quê. Ai, gente, mas... assim, a gente tem que entender que era uma outra época, não era tão fácil pra ela pegar e falar assim, eu vou largar de você. É porque não foi o que aconteceu com você, não foi você o assassinado. Sim, mas ela ia fazer o quê? Contra homens que tinham todo o poder. Se você consegue ser discreta. Não sei. É aquele negócio. Eu entendo a situação em que elas estavam e o que elas foram obrigadas a fazer, só que eu não tenho simpatia pelos que elas fizeram. Não justifica. E muitas também não foi só marido, foi pessoas inocentes. Igual o caso lá da família da pensão lá. Então, talvez assim, o que eu percebi no primeiro dos casos, eu fiz por necessidade de me livrar de algo para poder ter uma oportunidade, só que depois eu começo a fazer isso com frequência porque é um caminho mais fácil para mim atingir os meus objetivos, para mim ter liberdade, para mim ter no final do livro também uma lista de indicações de filme, com um monte de filmes que inclusive eu não conhecia, assim, conhecia o livro e tal, não sabia que tinha filme. Filme, documentário, tem até músicas, Lady Gaga, Beyoncé, The Boat,
Enfim, músicas conhecidas que retratam mulheres assassinas. Isso. É isso, a gente contar muito estraga a experiência de vocês. Bem, eu dei um 4, né? Justamente pelo que o Miquel falou, porque eles falaram uma coisa, mas na verdade a gente não conheceu a mentalidade dos assassinos. É como se a gente tivesse lido reportagens jornalísticas, né? Pra gente saber o que aconteceu. A gente não conheceu a fundo. Assim, gostei bastante. Gostei. Mesmo assim, nós indicamos, mas vão com isso em mente. Que os casos não são contados pelo ponto de vista das personagens, claro. A gente não vai entender por que elas fizeram aquilo. Não vai entender. Igual eu falei, parece reportagens. À base de pesquisas, alguém contando. Mas é interessante. Alguns casos, assim, tem muito em comum, né? Muito em comum. Mataram maridos com veneno, mataram filhos também. Mas tem uns casos bem interessantes aqui, viu? Tem Agora eu quero ler Anatomia do Mal. Que é a parte dos homens, né? Vai bem mais no que eu esperava encontrar Lady Killers. A gente vai deixar o link de compras aqui pra vocês comprarem, caso vocês resolvam comprar, queiram comprar, né? Porque agora o livro deu uma baixadinha, já passou a vibe do lançamento. Já passou a vibe toda, na verdade. A gente sempre chega atrasado aqui com as leituras, o livro lançou 6 meses e agora você ia fazer assim. Foda-se, eu tô aqui porque eu tô apresentando conteúdo de livros que eu gosto e eu vou ler no meu tempo, quando eu tiver tempo, quando tiver o livro. Eu não sou patrocinado, não ganho livro, então eu não ganho também pra isso, então... Na verdade, também no justificativo tem um acréscimo a mais. Eu, geralmente, livros hypados em época, quando todo mundo tá falando do mesmo livro, eu espero passar a hype, porque depois de um tempo começa a sair opiniões mais diversificadas. Também. Geralmente na hype sai muitas opiniões muito iguais, geralmente enaltecendo o livro, pelo menos a maioria. Então eu espero passar a hype, que aí começa a sair mais... Né? Até pra comprar, né? As opiniões diversificadas e principalmente por preço também, que eu não vou pagar caro no livro que eu sei que daqui a alguns meses vai estar bem mais em conta. É interessante olhar o mercado literário, que eu vejo que assim, existem mercados e mercados. Tem mercados que... eu falo isso em relação a tipos de produto que você vende. Tem tipos de produto que você compra que logo no lançamento você tem uma promoção, você tem um preço justo. No livro, assim como em alguns produtos de tecnologia, você lá em cima no lançamento você encontra eles por um valor igual celular que vai comprar. Então, mas existem alguns mercados que não. Nossa. Caiu um negócio da alarme. Era? Eu acho um pouco injusto isso em relação ao mercado, falando de mercado, e eles não vão sair no prejuízo se eu comprar depois, eles só vão ganhar menos. Vamos lá, Glaucia, então. Vamos terminar o vlog? Vamos terminar. Eu quero saber se vocês já leram, se vocês ficaram com vontade de ler. Não desanimem, a partir da nossa opinião, o livro é bom. Só vão com uma expectativa menor, tá? Pra vocês não se decepcionarem. Vão mais como um livro informativo pra vocês conhecerem serial killers. E a partir daí vocês falam suas pesquisas. Isso, é isso. Aí conta pra gente, as pessoas que já leu, quais casos vocês gostaram mais, tá? Pode falar aqui que a gente quer saber, a gente já conhece todos os casos, de quem vocês gostaram mais, quem vocês não gostaram. Tem uns casos que me passou batido e eu tô até me esquecendo, que foi meio sem graça, viu? Na verdade, né? É isso aí. Siga nas redes sociais e amanhã tem mais vídeo do Beda do Horror.